nossa conversa com o prefeito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior, aqui no Rede Verdade. Ele está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, chegamos ao dia 31 de agosto de 2021, fechando o mês de agosto aqui, e você acompanhando a programação da sua TV Arapuã, você que estava ligado, acompanhando aí o Cidade em Ação com Samuca Duarte, continua conosco aqui no Rede Verdade para conversar hoje com ele que já foi deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito aqui de João Pessoa e agora está conduzindo mais uma vez os destinos administrativos de Pedras de Fogo aqui na Paraíba. É claro que eu estou falando de Manuel Júnior, que está aqui conosco. Prefeito, muito boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço a você, Luiz, a todos os seus telespectadores e também aqui o Rede Verdade, por me acolher mais uma vez e a gente poder dialogar sobre Pedras de Fogo e sobre a Paraíba e o Brasil. Bom demais, vamos lá começar por um tema que hoje o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, trouxe a informação de que o relatório da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, confirmou 25 amostras da variante Delta aqui na Paraíba, informação do final da manhã, ainda não se sabe de que cidades, de que região na Paraíba essas amostras foram colhidas, mas a confirmação da presença da variante Delta aqui na Paraíba se pede aí naturalmente processo de avanço da imunização e naturalmente ainda a manutenção dos cuidados. Prefeito, como é que está lá Pedras de Fogo em relação a isso, a partir dessa informação do risco da ameaça da variante Delta? Que leitura e que retrato o senhor tem de Pedras de Fogo? Como médico, viu, Luiz, eu tenho que dizer a você que é uma preocupação nossa, é uma preocupação que desde do início do ano e antes disso, antes de assumir os destinos de Pedras de Fogo, já tínhamos muito cuidado nessa questão das variantes que podem surgir quando a população ainda está desprotegida. Como nós não completamos a 50% da segunda dose, ou seja, da imunização plena, a gente fica muito preocupado com novas formas de mutação que podem gerar a mesma doença com novas conotações, às vezes com quadros mais graves. No caso dessa variante Delta, que foi uma importação da Ásia, lá da Índia, né, quando foi detectada a primeira vez, e, obviamente, tem atemorizado estados como o Rio de Janeiro, né, onde ela agora começa a dar sinais aí de infectividade. E, prefeito, só para fazer grande. um registro, desses 25 casos que foram registrados aqui na Paraíba, 22 da variante Delta e 3 de mutações da variante Delta. Da variante Delta, que já é a variação da variação. Uma variação da variação. Mas, bom, Pedra de Fogo, o ano passado, nós sabemos que no Brasil morreram em torno de 196 mil brasileiros. Durante todo 2020. Todo o ano 2020. Esse ano morreram, de janeiro a julho, em torno de 280, 290 mil brasileiros. Foi mais do que o ano passado inteiro. Na Paraíba, o ano passado, cerca de 3.600 paraibanos vieram a óbito por Covid-19 e esse ano até final de julho, em torno de 4.100 paraibanos, mais. Lá em Pedras de Fogo nós conseguimos inverter esse rito. Né? Foram 38 pedrafoguenses mortos até dezembro, e de janeiro a julho, só tivemos 16 óbitos e estamos há mais de 70 dias sem um óbito no município. Né? Agora, isso com muito trabalho... O que é importante para isso Olha, acontecer primeiro, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce também. Né? O tratamento, o acompanhamento do paciente de forma precoce, a transferência no momento imediato, quando o quadro agrava, e aí não só foram pessoas idosas, pessoas até jovens também, atletas e tal. Tivemos um óbito lá de uma pessoa com 28 anos, mas conseguimos controlar e estamos há mais de 70 dias sem nenhum caso de óbito no município. Isso é uma vitória muito grande e eu agradeço à equipe de saúde que tem se empenhado. Agora, se você disser assim, deve ter sido recurso que o senhor recebeu a mais. O ano passado, o município recebeu R$ 5.248.000 para a Covid até dezembro e até junho desse ano eu tinha recebido apenas R$ 450.000. Ou seja, o fato da pandemia estar, de certa forma, caindo ali um pouco, você consegue ter essa dificuldade de retorno da estrutura da pandemia?
O problema é o seguinte, viu, Luiz? Na verdade, nós tivemos alguns erros que foram cometidos por ignorância, porque as pessoas não sabiam conviver com esse tipo de patologia. É um vírus muito traiçoeiro. Ele, inicialmente, o ano passado, ele tinha um período de infecção, depois inflamatório a partir do sexto, sétimo, oitavo dia, e agora essas cepas, que são mutações daquelas cepas antigas, ela infecta e inflama rapidamente, levando o paciente, muitas vezes, à dependência da respiração assistida, que é a intubação e com a respiração assistida. Isso agrava muito a situação, seja idoso ou seja mais jovem o paciente. Você já encerrou a vacinação lá em Pedras de Fogo? Como é que está lá? Lá nós estamos, já começamos há 15 dias atrás, 18 e mais, e estamos 12 mais com os pacientes com comorbidade, né? Lá nunca faltou vacina. Nós fomos o primeiro município paraibano a retornar em aulas presenciais, porque eu comecei a vacinar minha equipe da educação em março desse ano, né? Comecei ali todo final de tarde, reservava umas 10, 15 doses, comecei a fazer a vacinação dos professores, merendeiras, auxiliares de serviço, recepcionistas das escolas, vigias, enfim, todo... E o que é que você pode falar da experiência de quem retornou às aulas presenciais no município? Porque há uma resistência, e houve, e ainda há resistências muito grande em vários municípios, inclusive os professores, outros pais de alunos que não querem esse retorno. Que experiência você traz de Pedras de Fogo em relação ao retorno? Piorou os números pioraram? Não, experiência positiva na área rural presencial integral, ou seja, na área rural, todas as escolas da zona rural eu voltei integralmente, e na cidade ainda estamos no modelo híbrido, fazendo parte presencial e parte online. Mas não teve aumento de casos? Não, de zero, hospitalar? Não, de forma alguma. Nem por parte dos professores, nem dos alunos. Isso é importante. Prefeito, de janeiro para agora, agosto, está fazendo aí, então, 8 meses, é isso? Fechando hoje, 8 meses. O que é que mudou em Pedras de Fogo, para além da questão da pandemia do coronavírus? Primeiro, a seriedade no trato com a coisa pública, né? O município que não tinha dinheiro para nada, hoje eu posso lhe dizer o seguinte: o ano passado não funcionou nenhum ônibus escolar. O preço do diesel ano passado era R$ 3,40. Hoje o preço do diesel é R$ 4,70. Alguns postos um pouco mais, outros postos um pouco menos. O ano passado a média de combustível gasto foi R$ 177 mil. E esse ano, com transporte de alunos, nós estamos com a frota totalmente recuperada e em plena atividade. A média, até agora, agosto, foi de R$ 71 mil. Então, alguma coisa aconteceu. Talvez o sol tivesse muito forte e tenha evaporado muito o combustível o ano passado, né? Isso é importante para o Tribunal de Contas e o Ministério Público avaliar. Bom, mas deu para fazer algo com essas sobras? Com certeza. De janeiro até agora, primeiro, eu já tinha dito aqui no seu programa que nós lançamos o calendário anual do pagamento, dia 19 de janeiro. Estamos cumprindo a risca, só descumprimos agora em junho, quando iríamos pagar dia 29, 30 e 31, e aí antecipamos para o dia 22 e 23, inclusive pagando, depois de 10 anos, 13º aos prestadores de serviço que sempre receberam nos meus governos. A metade do 13º foi pago dia 22 e 23 de junho, né? Lançamos o Banco da Nova Chance, é um banco de fomentos, né? Estamos já com todo mundo credenciado para receber, vai ser uma quantia pequena. E o povo está com coragem de pegar dinheiro, prefeito? Ou está com necessidade? Com certeza, necessidade, viu, Luiz? Necessidade. Também fizemos aí o lançamento de um programa para a área rural de corte de terra para toda a população, indistintamente. Aqueles que procuraram a prefeitura, nós cortamos foram mais de 1.400 horas de máquina cortada para ajudar o agricultor. Lançamos também um programa habitacional com recursos, que aí foi um compromisso nosso. Em janeiro, fevereiro, mandamos à Câmara um projeto de lei, foi aprovado ali final de fevereiro. Criamos o programa Morar Bem, e 30% dos recursos dos royalties são destinados ao programa habitacional. Já temos lá beirando R$ 2 milhões para a construção de casas populares,
uma coisa que é uma conquista para o nosso município, que foi premiado outrora, na década de 2000. Nós tivemos 2 prêmios da ONU Quando você foi prefeito, o programa Taipa Nunca Mais. E agora queremos voltar para garantir a casa própria para a população de Pedra de Fogo. Além disso, Luiz, quero lhe dizer que há cerca de 30 dias atrás lançamos um programa de investimentos em obra. Se você fizer uma conta rápida, o João Pessoa, o prefeito Cício, fez um anúncio importante, 1 bilhão de obras para a cidade, mas, modestamente, a gente lançou aí um programa que, proporcionalmente, ultrapassa esse 1 bilhão. Por causa do orçamento de João 54 milhões de reais de investimentos, parte deles em infraestrutura urbana e rural. Vamos pavimentar várias agrovilas na zona rural, como Campo Verde, Covoada, Santa Terezinha, Nova Tatiana e também Engenho Novo. E na cidade iremos retomar um projeto antigo, que era um projeto de uma perimetral que desvia o centro da cidade, uma obra que vai aí, com as artérias envolvidas, cerca de 20 milhões de reais investidos em obras de infraestrutura na cidade. Além disso, estamos iniciando aí uma creche nova, concluindo uma creche que foi alvo de emendas minhas. Imagine só, em 2011 eu botei recurso, 1 milhão e poucos mil reais, para a construção de uma creche na cidade. A ex-prefeita Clarice começou essa creche, que passou 8 anos paralisada. E eu vou entregar agora, final de setembro, você está convidado, população também de Pedra de Fogo convidada a assistir. E creche é um equipamento que os pais, as mães, os pais, eles precisam hoje. Nós já estamos lá em fase de acabamento. Agora, prefeito, você me disse uma coisa aí que me preocupou, do ponto de vista, me preocupa para quem tem uma defesa das cidades como um todo, a não chegada de recursos do governo federal de Brasília. Você transitou em Brasília, você conhece muita gente em Brasília, né? Exerceu mandato lá. Como é que está esse retorno lá? As torneiras fechadas para os municípios em relação ao governo federal, essa tensão no Brasil, essa discussão entre os poderes, tem atrapalhado esse espaço de quem efetivamente precisa das coisas e fica discutindo outros temas? Essa sua pergunta é importante, inclusive eu queria me dirigir aos colegas prefeitos do Estado, porque na condição de membro da Confederação, eu devo até essa explicação à população. Nós, na última reunião da Confederação, eu toquei nesse ponto. Os recursos, Luiz Torres, para a área de assistência social estão lá represados. Nós recebemos praticamente nada nesses 8 meses e parece inicialmente orçamento. E depois o próprio governo está aí patinando sem conseguir operacionalizar os recursos da área da assistência social. Na área da saúde também do mesmo jeito. Tem uma portaria para sair, eu até mandei uma mensagem para o nosso conterrâneo e colega Marcelo Queiroga, perguntando quando é que vão desburocratizar esses recursos. E aí são recursos de várias áreas, farmacêutica, áreas como vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, que nós precisamos ter a parceria do governo federal para operacionalizar os serviços. Tá. Bom, já que a gente está falando de Brasília, vamos para Napoleão de Castro, porque ele está lá na capital federal e traz aí um balanço aí das informações mais importantes lá de Brasília. Napoleão, querido, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Luiz, meu abraço, cumprimentos a você e ao nosso telespectador. Prazer enorme voltar nesta terça-feira aqui de Brasília, Salão Verde da Câmara Federal, de onde fala, nesse início de tarde, a reportagem da Arapuã e do Rede Verdade. E, evidentemente, esse pioneirismo da Arapuã, do sistema Arapuã, com a primeira pesquisa, avaliando e buscando dados em cima da perspectiva das eleições do ano que vem. Estamos aí a pouco mais de um ano das eleições e Arapuã já tendo esse termômetro, já tendo essa amostragem para mostrar à sociedade paraibana em cima dos números do governo do Estado, Senado da República e essa disputa, né, que se cogita, se trabalha exatamente com os partidos para o ano que vem em nosso Estado. E a repercussão política aqui em Brasília. Eu estou para conversar nesta tarde com o telespectador da Arapuã, com o líder nacional dos democratas, deputado Efraim Filho, que tem consolidado o seu trabalho como coordenador da bancada do nosso estado, tem sido uma referência em nível nacional
num partido tão importante como os democratas, e está aí colocando o seu nome, né, como pré-candidato ao Senado da República, e que esteve também muito bem nessa aferição feita pelo Instituto Opinião e pela Arapuã. E com ele eu vou traçar exatamente um perfil da sua avaliação pessoal, da sua equipe, em relação a esses números. Primeiro que tudo, a alegria por nos atender nessa tarde. Como é que o senhor viu essa primeira amostra da TV Arapuã, do Sistema Arapuã? Boa tarde, deputado. Boa tarde, saudação a você, Napoleão, saudação a todos os nossos telespectadores. A pesquisa ela mostra que a gente está no rumo certo, não é a pesquisa espontânea que nos trouxe entre os 3 primeiros. Claro que com uma boa perspectiva aí de crescimento, numa pesquisa estimulada. Os 2 primeiros apontados, Cássio Cunha Lima e Ricardo Coutinho, já foram governadores, ou seja, tem um recall alto, e o próprio Cássio tem dito que não disputa eleição, e Ricardo tem o problema das contas rejeitadas, o que nos coloca aí possivelmente na dianteira daqueles que já se colocaram, né, à disposição e estão aptos para disputar a eleição. Isso nos dá cabeça no lugar, pé no chão, passo de cada vez, mas trabalhando muito pela Paraíba, e que, por estar no rumo certo, continuar, né, buscando a confiança do povo paraibano através das ações que têm ajudado a melhorar de verdade a vida das pessoas. Um mandato consolidado em cima dos temas nacionais com a liderança nacional, mas sem esquecer a Paraíba com a coordenação da bancada e com o seu mandato. O senhor acha que é exatamente esse misto que tem levado a esse resultado, deputado? Eu acho que sim, Napoleão. A gente hoje com 42 anos, estando no vigor, né, da energia, da juventude, mas com experiência acumulada aqui de liderar nacionalmente a bancada do Democratas, coordenar a bancada paraibana, nos dá esse conhecimento de ser a vez e voz, né, da Paraíba no cenário nacional, participando do debate dos grandes temas, ocupando espaços de destaque na mídia nacional, mostra que a gente tem representado a Paraíba com muita honra e com muito orgulho. Então, eu acho que a gente tem conseguido fazer dos espaços de poder que a gente ocupa em Brasília instrumento para reverter isso em benefícios à Paraíba, articulando com ministérios e levando obras, recursos e investimentos que têm ajudado na saúde, principalmente, na segurança, na educação e na infraestrutura da Paraíba. Perfeito. Muito obrigado ao deputado Efraim Filho, que nos dá essa oportunidade de conversar com você e com o nosso telespectador nesse momento. E, claro, a repercussão foi muito grande, Luiz, em todos os gabinetes dos 12 parlamentares na Câmara, dos 3 senadores, da colônia de paraibanos que a gente tem aqui em Brasília, e também, há pouco, no comitê de imprensa, eu conversava com muitos jornalistas em nível nacional, apurando exatamente esse resultado e tendo também como referência para outros estados do país o trabalho que a TV Arapuã, que o Sistema Arapuã pôde fazer nessa pesquisa. De Brasília, do Salão Verde da Câmara Federal, exclusivo para o Rede Verdade nesta terça-feira de notícias, Napoleão de Castro. Aí, Napoleão, muito obrigado. De fato, repercutindo aí os números do Instituto Opinião Arapuã, que foram divulgados ontem, e o deputado federal Efraim Filho ficou em 3º colocado na pesquisa espontânea para senador, o ex-senador Cássio Cunha Lima, o mais citado, na sequência o ex-governador Ricardo Coutinho e o deputado federal Efraim Filho. A gente vai acompanhando essa discussão. Prefeito, vamos dar um break aqui, um intervalo, para a gente voltar e falar um pouco de política aí no próximo bloco, ok? Rapidinho, um minutinho, a gente está de volta aqui conversando com o prefeito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior.